Em live transmitida pelas redes sociais, o senador Marcos Duval explicou o andamento da CPMI, que vai investigar os fatos do dia 8 de janeiro, e fez denúncias contra o presidente Lula, afirmando que essas denúncias serão comprovadas durante a CPMI. O senador explicou ainda que a divulgação pela velha imprensa de que o governo teria barrado a possibilidade de uma CPI é apenas uma narrativa, já que se refere, na verdade, à CPI que foi proposta pela senadora Soraya Tronic e que tinha o apoio do próprio PT. O senador relatou: na sexta-feira, o presidente Lula já tinha recebido a minuta pronta da intervenção federal, ou seja, o fato aconteceu no domingo, mas na sexta-feira anterior ele já estava com o documento para a intervenção federal em Brasília. Vejam só, já sabia que ia acontecer a destruição e já tinha preparado o documento. Duval apontou ainda que Lula modificou sua agenda e foi para o interior de São Paulo de última hora. O senador apontou que Lula poderia ter retornado a Brasília e montado um gabinete de crise, mas, ao contrário, deu uma coletiva no interior de São Paulo. Duval disse: às 17h30, ele fez uma coletiva de imprensa lá no interior, lendo o pedido de intervenção federal que já estava com ele desde sexta-feira. O senador afirmou: por isso vocês estão vendo o desespero do governo para acabar com essa CPMI. Marcos Duval relatou: até eu recebi uma proposta de que se eu abrisse mão de tornar público esse documento da ABIN, eu ganharia a presidência de uma comissão. É lógico que eu falei que jamais aceitaria isso. Pela mera acusação de supostamente terem participação nos atos de 8 de janeiro, mais de 2.000 cidadãos foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os que já foram libertados sofrem restrições às suas liberdades que não são aplicadas nem mesmo a criminosos condenados por crimes graves, e centenas de pessoas têm seus bens confiscados, tudo sem respeito ao devido processo legal. Empresários e cidadãos brasileiros estão sofrendo perseguição política por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro ou por defenderem valores conservadores. Com uma canetada, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou a renda de sites e canais conservadores com o apoio e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, o que está sendo anunciado até na imprensa, que é a CPI, né? Deixa eu até... Peraí, vou mostrar aqui para vocês. Que a CPI foi derrubada, né? Gente, o governo consegue barrar a CPI do dia 8 de janeiro no Senado. Bom, como eu já tinha dito, essa é a CPI, é a CPI que seria só de senadores. Como o fato aconteceu no Congresso, ou seja, com deputados e senadores, nós nos empenhamos, estamos empenhados para que a CPMI seja lida e dar assim o início.
Então não tem nada a ver com essa questão da CPI, que foi, o governo conseguiu barrar. Isso daqui pode esquecer, que isso daqui já não estava no foco mais nosso, tá? Essa CPI até foi a Soraya Tronic, a senadora Soraya Tronic, que eu tenho também um apreço muito grande. Ela deu o start logo no dia mesmo que aconteceu o fato, e todos os senadores correram para assinar e tudo mais. E aí, quando eu comecei a falar a verdade do que realmente tinha acontecido, coincidentemente, vou mostrar aqui para vocês, começaram a tirar os nomes. Isso aqui era, ó como estava divulgado. Peraí, deixa eu... Vocês vão ver o contrário. Peraí. Ver se eu consigo agora. Peraí. Consegue ver aí, ó? Então, tava os integrantes do PT dizendo, ó, todos os senadores do PT assinaram o pedido de abertura de investigação parlamentar contra atos. Isso daqui foi na data de... Não consigo ver qual a data foi postado. Bom, mas se eu não me engano foi no dia 9, tá? Então essa CPI aí, ela que foi derrubada, tá? Então todo mundo do PT, todos os senadores fizeram inscrição, ó, tá aqui, ó, o pedido tal para investigar a responsabilidade durante os autores. Então quando eu comecei a falar que não cabia, não era problema do governo distrital, que isso, telefone tocando, que era do governo federal, aí eles começaram a tirar as assinaturas. Então essa é a CPI que caducou, perdeu o time. A Soraya Tronic tentou correr atrás para ver se atualizava as assinaturas e não conseguiu atualizar a tempo, né? E acabou que aí ficou a derrubada da CPI feita pela Soraya Tronic. Bom, então nós temos aqui a continuidade da CPMI, tá? E a CPMI, passar para vocês aqui, alguém já vazou parte do que de acordo com Peraí, deixa eu dar um pause aqui. informações obtidas. Alguém já vazou uma parte da informação que tinha dentro, que tem ainda, dentro do relatório da ABIN. Então escuta aqui o que ele vai falar. Agora a imprensa começou a entender aquele movimento que eu fiz, né? Então ainda continuo sozinho nessa missão, com vocês, aliás, né? Mas enfrentando o sistema. Depois eu vou contar para vocês o que está sendo feito de ataque contra mim lá no Congresso. Mas vamos... Bom, então essa informação eu já passei para vocês lá atrás, lá em janeiro mesmo, e eu vou complementar, tá? Em primeira mão para vocês também. Bom, na sexta-feira, o presidente Lula, escuta o que eu vou falar, o presidente Lula já tinha recebido a minuta pronta da intervenção federal. Ou seja, o fato aconteceu no domingo, mas na sexta-feira anterior, ele já estava com o documento para intervenção federal em Brasília. Vejam só, né? Então já sabia que ia acontecer a destruição e já prepararam o documento. Outro fato está comprovado na CPI, vou tornar público de forma oficial. A mudança de rota do presidente Lula. Ele estava em São Paulo, capital, e fez uma solicitação de alteração do voo presidencial, comunicou em cima da hora à imprensa, e eu tenho acesso a esse material. A imprensa até questionou por que estava sendo dada essa informação em cima da hora,
que ele iria para o interior de São Paulo ver as tais chuvas. Bom, do interior de São Paulo, isso já no domingo, e ele mesmo, vamos imaginar que ele não sabia, mas isso esquece que ele sabia. Mas vamos imaginar que ele não sabia. O que seria feito de forma prudente, técnica e de forma emergencial? É entrar no voo da aeronave presidencial, que está à disposição dele, 1h30 ele já estaria em Brasília. Então, do interior de São Paulo a Brasília, a aeronave levaria 1h30. Isso foi confirmado pela aeronáutica. Ou seja, ele poderia já estar em Brasília no início das manifestações, montando o gabinete de crise, acionando todas as forças, Força Nacional, a Polícia de Choque da Polícia Distrital, e aí vai a Guarda Presidencial. Não, o que ele fez? Às 5h30 da tarde, ele faz uma coletiva de imprensa lá no interior, ou seja, ele estava de avião, podia chegar em 1h30, mas ele fez uma coletiva lá no interior e lendo o pedido de intervenção federal que já estava com ele desde sexta-feira, tá? Por isso que vocês estão vendo o desespero do atual governo em acabar com essa CPMI, ou seja, para que ela nem comece, né? Até estão oferecendo aí 60 milhões de emendas para quem tirar assinatura, oferecendo cargos no segundo escalão do governo. O negócio tá descarado, tá? Até eu recebi uma proposta, vou falar para vocês em primeira mão, que se eu abrisse a mão de tornar público esse documento da ABIN, não fizesse o pedido de quebra de sigilo, eu ganharia a presidência de uma comissão. A comissão são grupos de trabalho dentro do Senado. Então, só para vocês terem ideia, é lógico que eu falei que eu jamais faria isso, jamais aceitaria isso. A presidência você pode usar como uma forte ferramenta política no seu estado, você pode usar para ter cargos, que as comissões têm muito cargos. Então, quem preside as comissões tem uma série de vantagens. Tanto é que aí a má notícia é que o governo conseguiu colocar todos os presidentes das comissões aliadas do governo. Então, essa quantidade de ministérios que são abertos, eles são abertos não é com o objetivo fim, né? A proposta fim da abertura do ministério. Não, é só para você fechar com o partido. O partido B apoia, mas se tiver um ministério. Então cria-se o ministério e bota o partido B para estar tomando conta do ministério. Então isso foi feito, esse loteamento. Tá? Então o PL, Podemos, eu acho que o outro, vou tentar lembrar, é que ainda estão na oposição. Tá? O resto ganha, todo mundo ganhou aí o seu pedacinho lá de ministério. Então isso é um jogo sujo, tá? Um jogo sujo, porque o normal é você dar o seu nome na hora que é dado início às comissões e na hora é votado se você quer ser vice ou quer ser o presidente, então é votado. Mas não, nesse ano foi tudo já pré-organizado nos bastidores e no dia só foi validado.